Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui iniciando mais um áudio aula, né? Na verdade, em continuação do tema Batismo na Morte de Jesus. Então, fazendo uma revisão, né? Nós iniciamos o primeiro áudio sobre o batismo na morte, explicando o que era o batismo, né? O batismo é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo emprestadas para aquele que acredita na morte e na ressurreição de Jesus, né? E falamos também sobre as figuras de batismo, né? As figuras de batismo, as quais era o mergulho na água e, por exemplo, o dilúvio de Noé foi uma figura também, né? Assim como quando Israel passou no Mar Vermelho a pés enxutos, né? Quando Deus abriu o Mar Vermelho e Moisés, juntamente com os hebreus, passaram por dentro do mar a pé enxuto, né? Então, ali também é uma figura de batismo, porque eles passaram pela quase morte. No segundo áudio também nós resumimos que você pegou a morte emprestada de Jesus e pegou a ressurreição também emprestada de Jesus. E, portanto, você deve assumir a condição de alguém que está morto segundo a carne e que está vivo segundo o Espírito. Morto segundo a carne, porque a morte que você pegou de Jesus emprestada, ela está emprestada para o teu corpo, portanto é o teu corpo quem está morto. E a ressurreição que você pegou emprestada de Jesus, você pegou emprestada para o teu espírito. Então, quem ressuscitou foi o teu espírito. Eu também expliquei que, uma vez que você entende que está morto segundo a carne e vivo segundo o espírito, as tuas relações sociais com a tua família e com o mundo e com a criação, ela ainda existe, mas existe apenas de forma passiva. Ou seja, você continua com o dever de amar as pessoas do mundo, mas você não tem mais vínculo humano com o mundo, porque humanamente você morreu pela morte de Jesus. Mas, no sentido espiritual, você está vivo, você está viva, porque você tomou a ressurreição de Jesus emprestada para você, e essa ressurreição é a ressurreição do teu espírito, tá? Então você permanece agora com um vínculo com Deus. Este vínculo que você tem com Deus é um vínculo apenas espiritual. Então, para a conclusão das duas primeiras partes de aula, né? Primeiro áudio aula e o segundo áudio aula, você compreende que o teu corpo, estando morto batismalmente, você não tem mais vínculos com o mundo, nem com a criação e nem com a tua própria família, porque você está batismalmente morto, batismalmente morta, né? Então você não tem vínculo humano com a criação. Todavia você deve continuar respeitando os teus parentes, amando e cuidando deles. Mas no sentido espiritual, você está vivo, você está viva. Você estabelece uma relação com Deus. Neste sentido. Portanto, irmãos, a partir de agora, o tema da aula é a vida no Espírito. Então, este tema é uma continuação do assunto da morte, do batismo na morte. A terceira aula se chama A Vida no Espírito. E aí talvez você me pergunta, mas o que é a vida no Espírito? Então você, lembrando das aulas anteriores, você vai entender que o Espírito é a nossa parte pensante. O teu Espírito é o teu pensamento, é a tua consciência. Que o teu pensamento não é o cérebro. Você não pensa com o cérebro. Você pensa com o teu espírito. Certo, irmãos? Certo, irmãs? Então, uma vez você estando consciente
de que você está morto, está morta segundo a carne, ou seja, humanamente, a morte de Jesus está valendo para você, e que você está ressuscitado, né, espiritualmente, porque a ressurreição de Jesus está valendo para ti, está valendo para o teu espírito. Então a tua vida não é mais na carne, e sim no espírito. A tua vida não é mais uma vida humana, e sim uma vida espiritual. Logo, o que é a vida? A vida, irmãos e irmãs, é uma boa relação com Deus, tá? Se alguém te perguntar o que é a vida, né? Então, biblicamente, você responde: a vida é uma boa relação com Deus, o Criador. Então, quando a palavra de Deus diz que você está morto, que você está morta segundo a carne, significa que, segundo a carne, humanamente, você não tem uma boa relação com Deus. Mas, quando a palavra de Deus também diz que espiritualmente você está vivo, você está viva, isto significa que no espírito, isto é, na tua mente, no teu pensamento, você tem uma boa relação com Deus. Então, irmãos, definimos aqui o que é vida. Repetindo, a vida é a boa relação com Deus. Se você está morto segundo a carne, porque você pegou a morte de Jesus emprestada, então você morreu segundo a carne, né? Então significa que, segundo a carne, você está morta, você está morto, né? Ou seja, você não tem mais relação com Deus no seu sentido carnal, no seu sentido humano, tá? Então, a partir de agora, a tua vida não é mais carnal, e sim espiritual. Deus, a partir de agora, ele não vai mais prestar atenção no que você está fazendo humanamente, e sim espiritualmente. Isto é, no teu pensamento. Deus vai prestar atenção agora no que você pensa e em como você pensa, tá? Porque é no sentido espiritual que você agora está vivo, que você está viva agora diante de Deus, tá, irmãos? Então, desde já eu te convido a abrir a palavra de Deus aqui, a Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e versículo 16, que diz o seguinte: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Então aqui é o apóstolo Paulo dizendo que de hoje em diante, você que está batizado na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, tem o dever de entender as consequências de quem assumiu a morte de Jesus, de quem assumiu a ressurreição de Jesus. Ou seja, você está batizado na morte de Jesus. Isso significa que a partir de hoje você não pode mais levar uma comunhão com Deus no sentido humano, no sentido material, no sentido carnal, mas apenas no sentido do espírito, do teu pensamento, daquilo que você entende. O apóstolo Paulo também diz que até mesmo Jesus Cristo, que foi conhecido como um homem, já não pode mais ser entendido assim por nós, como um ser humano. Mas devemos considerar Jesus como um ser espiritual. E que de hoje em diante você deve considerar apenas as relações espirituais e não mais as relações sociais. Por exemplo, como eu havia dito na aula sobre o batismo na morte, você está nascido de uma mãe e de um pai, você tem irmãos e irmãs, você tem filhos e filhas.
Mas a partir do momento que você assumiu o empréstimo da morte de Jesus para você e que esta morte está válida para você, esta morte do teu corpo, então você perde o vínculo humano que você tinha com seus filhos, com suas filhas, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos e irmãs, tios e tias, primos e primas, parentes no geral. Assim como também você perde o vínculo humano que você tem com a sua escola, com o seu trabalho, com este mundo e com toda essa criação. Certo, irmãos? Você perde o vínculo humano que você tem. Não quer dizer que você vai sair do mundo. Não é isto. Você continua no mundo até o dia determinado por Deus, até o dia que seu corpo descer à sepultura. Mas você, embora ame seu pai, sua mãe, seus parentes, seus filhos, né, no geral, mas você deve entender que você não tem mais nenhum vínculo humano com estas pessoas e nem mesmo com a criação. Porque a partir do teu batismo, na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus, você só vai considerar as relações espirituais, não mais as relações humanas. Isto significa que, uma vez que você está morto carnalmente, humanamente, né? Claro que você está vivo aí biologicamente, mas estamos falando que você pegou a morte de Jesus emprestada e ela está valendo agora para o teu corpo, né? Mesmo você falando aí comigo, mesmo você ouvindo este áudio neste momento, a morte de Jesus que você pegou emprestada está valendo para ti, né? Então Deus considera que as tuas relações humanas aqui neste mundo estão canceladas, tá? E Deus considera que você está ressuscitado, ressuscitada no Espírito. No Espírito, ou seja, agora Deus está olhando para você, para o que você pensa, tá? E não para os teus desejos carnais e não para as tuas vontades humanas. Isto é a vida no Espírito, tá, irmãos? Então, a partir do momento que você entende que você está vivo e que você está viva no Espírito e morta e morto na carne, né, no biológico, tá? Então, o apóstolo Paulo diz aos Colossenses capítulo 3 o seguinte, versículo 1: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então o apóstolo Paulo está orientando que se você já assumiu o batismo, né, mesmo que tenha mergulhado ou não na água, se você já assumiu o batismo, se você crê que está batizado na morte e na ressurreição de Jesus, então você deve se reorientar. Ou seja, entender que agora a tua vida é no Espírito, então tudo que você fizer tem que ser de acordo com a tua consciência, o teu pensamento, de acordo com aquilo que você aprendeu de Deus nas Escrituras. Por exemplo, o teu foco agora não deve mais ser objetivos terrenos, objetivos humanos, objetivos materiais, mas objetivos espirituais. Você deve buscar as coisas que estão no céu e não na terra. Você deve pensar nas coisas que estão no céu e não nas coisas que estão na terra. Sua vida deve se orientar agora para buscar a Deus, porque você está viva apenas, exclusivamente para Deus. Você não está mais viva e nem está mais vivo para o mundo, porque você pegou a morte de Jesus emprestada para o teu corpo, e o teu corpo está considerado como morto
para o mundo, para as relações humanas, para a tua própria família. É por isso, meus irmãos, que uma vez que eu estou vivo para Deus, ou seja, estou espiritualmente vivo, então eu devo viver uma vida espiritual. Mas se eu estivesse biologicamente vivo, então eu iria levar uma vida biológica, uma vida humana. Mas talvez você se confunda, porque você olha para um cristão e diz assim, mas ele está falando, ele está pensando, ele está vivo, está se mexendo. Então como é que eu vou dizer que ele está morto humanamente? Então, irmãos, não confunda, tá? A pessoa está lá, ela se mexe, ela está falando, ela está pensando e tudo, mas ela pegou a morte de Jesus emprestada e esta morte de Jesus está valendo para o corpo dele. Então, mesmo ele falando, mesmo ele se alimentando, mesmo ele sentindo necessidades humanas, necessidades biológicas, tá? Mas Deus está considerando que ele está morto carnalmente, humanamente. Então, se você também já assumiu a morte de Jesus para teu próprio corpo, você deve levar uma vida de mortificação carnal. O que é a mortificação carnal? Em Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Isso significa, irmãos, que nós devemos levar uma vida de alguém que está morto segundo a carne. Ou seja, nós devemos adquirir bons modos de vida aqui neste mundo, mesmo sabendo que estamos mortos carnalmente. Então, desses bons modos que o apóstolo Paulo vem citando, ele diz que é para a gente parar de se prostituir, parar de pensar coisas imundas, né, sexualmente falando, parar com apetite desordenado. A vil concupiscência a gente deve deixar, né? A vil concupiscência significa o desejo por coisas imundas, tá? Desejo no sentido também sexual. O apóstolo também orienta que, como nós estamos mortos segundo a carne, devemos também mortificar a avareza, devemos mortificar o amor às riquezas, devemos mortificar a idolatria, né? Devemos mortificar a idolatria, ou seja, o amor exagerado a qualquer coisa deste mundo, tá? Qualquer coisa que você ame aqui da criação, ao ponto de se apegar, né? E de rejeitar a vida cristã, então isto é uma idolatria. O apóstolo Paulo também orienta que se a gente não mortificar as obras da carne, a ira de Deus vai vir sobre nossas vidas, porque nós estamos sendo desobedientes, ou seja, nós morremos segundo a carne, porque pegamos a morte de Jesus emprestada, e agora nós estamos repetindo as mesmas coisas que o nosso corpo fazia. Por exemplo, nós amávamos muito alguma coisa dessa criação, né?
e continuamos amando, mesmo assumindo a morte de Cristo. Então Deus se ira com isso, tá? Entre outras coisas também entra os vícios, né? Existem os vícios como o uso do cigarro, o uso da bebida alcoólica, o uso de diversas coisas que são vícios, né? Que mostram os maus modos, os maus hábitos, né? Então, são coisas que nós devemos mortificar, né? Se você não consegue parar de fazer hoje, mas você vai orar a Deus para que Deus te dê o poder para mortificar estas obras da tua carne. Aqui também na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 e no versículo de número 16, diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Né? Quer dizer, se você andar no espírito, Deus vai te dar forças para que você mortifique também as obras da carne. Né? Se você andar no espírito, ou seja, se você estiver obedecendo a Deus no teu pensamento, né? Isto vai te dar forças para orar. E se você orar, Deus vai mortificar as obras da carne, que significa que você terá forças de parar de fumar, você terá forças de parar de beber, de parar de se prostituir, de parar com pornografia, de parar com as mentiras. Você vai começar a ser revestido da ressurreição de Jesus Cristo e você terá vida espiritual. A vida espiritual vai te dar forças para que você pare de fazer as obras da carne, né? Aquelas obras da carne que chegavam a te dominar antes do teu batismo em Jesus. E Deus vai te restaurar. Ou seja, por exemplo, quando alguém for falar com você, por mais que você esteja um pouco estressado, mas você não vai chegar a falar mal, responder mal àquela pessoa, porque as coisas da carne, a ira, o desejo de vingança, a raiva excessiva, aquilo ali já passou, porque a vida espiritual te dá poder para vencer as obras da carne. A partir do momento que você assume a vida espiritual, a ressurreição de Jesus emprestada ali, você passa a sentir o amor a Deus, um amor muito forte pelo teu próximo, né? Então você começa a amar as pessoas e a olhar para as pessoas com um coração diferente, com um pensamento diferente, aceitando as fraquezas das pessoas, sendo mais tolerante e tendo misericórdia. Certo, irmãos? Como está escrito também na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então a vida no Espírito, irmãos e irmãs, é você assumir que você é Cristo, tá? Você é um pedaço de Jesus. Você é uma parte de Jesus Cristo. Portanto, agora o que vai acontecer é que você vai ser cheia de Jesus. Você vai ser cheia da paciência, cheia da bondade, do amor, da misericórdia, cheia de longanimidade. Você vai se tornar uma pessoa humilde.
você vai ter condições de suportar aquela pessoa insuportável. Você vai ter condições de perdoar aquela pessoa imperdoável. Você vai ter condição de não se queixar mais daquela pessoa que vive errando contigo, né? Assim como Cristo te perdoou, você vai ter forças também de perdoar. Porque esta é uma vida no Espírito, não é mais uma vida na carne. Então, a partir de hoje, que você está batizado em Jesus, isto é, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, você deve se encher da palavra de Deus. Você deve ouvir a palavra de Deus e guardar ela no seu coração, né? Você deve usar a sua vida exclusivamente para o serviço a Deus e exclusivamente para agradar a Deus. Então, se você fizer um favor para uma pessoa, não é porque você quer agradar ela, é porque com este favor você quer agradar a Deus. Você está servindo a Deus, fazendo isto para Deus sorrir para você. A partir do momento que você leva um copo de água para uma pessoa, que você dá um prato de comida a um mendigo, uma pessoa necessitada, não é para que ela te agradeça, mas é para que Deus venha sorrir para você. Porque agora a tua relação não é mais com a criação, não é com a criatura, não é com o homem, com a mulher, mas é com Cristo. Porque você está morto segundo a carne, mas vivo segundo o Espírito. Então, se você sabe que tudo o que você faz a partir de hoje, a partir desse batismo, você está fazendo para Deus, porque você está assumindo a morte batismal de Jesus, você está assumindo a ressurreição batismal de Jesus, então é óbvio que você já entendeu que você não está mais vivendo a tua vida, e sim, você está vivendo a vida de Jesus. Você está vivendo a morte carnal de Jesus, você está vivendo a vida espiritual de Jesus. Então, se tudo quanto você faz é para Deus, e se você assumiu a morte e a ressurreição de Jesus, então tudo quanto você fizer, você deve fazer em nome do Senhor. Tudo que você disser tem que falar em nome do Senhor. Porque esta vida que você está vivendo agora não é mais a tua. A tua você deixou de lado no dia que você assumiu que está morto segundo a carne. No dia que você pediu a morte de Jesus emprestada para você, você morreu. Então não é mais a tua vida. Agora é a vida de Jesus que você assumiu. E a vida de Jesus é uma vida espiritual. É uma vida no pensamento da palavra. E não mais uma vida na carne. Então, irmãos, para a conclusão deste áudio-aula, o que temos a dizer é o seguinte: que a partir do teu batismo em Cristo Jesus, o que vale são as tuas relações espirituais e não mais as tuas relações humanas, tá? Então, as tuas relações humanas com a tua família, com este mundo, com a criação, estão canceladas diante de Deus pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus que está emprestado para você. E, a partir de hoje, o que está em vigor, o que Deus valoriza são as tuas relações espirituais. Ou seja, quem você é no teu espírito, no teu pensamento, no teu coração. Assim como Deus é espírito e você é espírito, então você tem uma relação espiritual com Deus. Então, irmãos, para a conclusão deste áudio aula, citarei aqui o que Paulo disse aos Gálatas no capítulo 2 e versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, irmãos, a vida que nós temos hoje na carne
não é a verdadeira vida. A vida que nós temos no Espírito é que é a verdadeira vida. A vida no Espírito, ou seja, Deus olhando para o que eu penso, é que importa na verdade, tá? E aquilo que você faz segundo a carne, que você talvez pratique obras carnais que não agradam, que na verdade não são convenientes, né? O que você deve fazer é mortificar essas obras carnais, porque você está crucificado com Jesus e neste momento a vida que você tem é a vida em Cristo. Então viva esta vida na fé no Senhor. Amém?